Olá, adolescentes. Bom dia, boa tarde, talvez boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, né? Graças a Deus por mais essa lição, né? Já chegamos à 10ª lição desse trimestre, né? Já está quase nos finais da nossa revista, né? Desse trimestre, última revista do ano, né? E vamos lá para mais uma história, né? Da Palavra de Deus. Antes da gente começar, vamos estar orando. Pai amado, grandioso Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelo Senhor Deus ter nos preparado, Pai, essa linda lição, essa história tão bonita, Pai, para refletirmos, Pai, da Sua palavra. Obrigado, meu Pai, pela vida de cada adolescente, que o Senhor Deus esteja os abençoando, abençoando a vida de cada um, a vida de seus familiares, de seus pais, de seus irmãos, dando sabedoria a cada um deles, onde eles necessitarem, na escola. Senhor Deus esteja visitando a cada um nas suas áreas, na vida de cada um deles. Abençoe eles, que eles venham ser bênção aonde eles estiverem. Obrigado por tudo, nos dê sabedoria neste estudo. É o que te pedimos, te oramos, agradecido. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Ok, adolescentes? Vamos lá então. Já peguem suas Bíblias, deixem elas abertas lá no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 36. A gente vai ler versículos do 17 ao 23. 2 Crônicas 36, do 17 ao 23. Tá? Eu vou ler, vocês podem estar acompanhando comigo. Fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada no seu santuário. E não teve piedade, nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. Deus entregou a todos na mão de Nabucodonosor. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, levou para a Babilônia. Queimaram a casa do Senhor e derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram a fogo e destruíram todos os seus objetos preciosos. Os que escaparam da espada levou para a Babilônia e se tornaram servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. A terra gozou os seus sábados, todos os dias da sua desolação. Ela descansou até que se completaram os 70 anos, em cumprimento da palavra que o Senhor falara por intermédio de Jeremias. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus deu-me todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, de que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. Irmãos, a gente leu aqui, né? Parece um relato de guerra, né? Um relato de devastação total, né? Mas sabe o que causou tudo isso, essa passagem que a gente acabou de ler? Tudo isso foi causado pelo pecado, pelo não arrependimento, né? A lição que a gente vai estar lendo hoje, a lição de número 10, ela conta a história do fim de um reino promissor, tá? Esse último livro de Crônicas, ele destaca o quê? A rebeldia dos últimos reis de Jerusalém, né? Esses últimos reis de Jerusalém, eles foram reis muito perversos, reis que deram as costas para Deus, né? Deus confiou um reino nas mãos desses homens, né? Só que esses homens se rebelaram, eles não queriam mais saber de Deus, né? Em outras palavras, o poder subiu para a cabeça, né? E Deus, por meio de seus profetas, Deus por meio de Jeremias, alertou esses reinados, esses reis: volte-se para Deus, arrependam-se de seus pecados, né? E os reis não queriam nem saber. Para eles estava tudo confortável, estava tudo bem, tinham o que queriam. E eles esqueceram de Deus, né? E a gente leva uma reflexão para os dias de hoje, né? Se está tudo bem, para que a gente precisa de Deus, né? Se está tudo bem, para que eu vou à igreja, né? E
Deus permitiu que Jerusalém fosse devastada, né? Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a Bíblia falou aqui que era um rei perverso, ele atacou, né? Ele pegou reis, né? Pegou inclusive o rei Zedequias, que era um dos últimos reis de Jerusalém, levou esse rei cativeiro, né? E deixou esse rei preso. Não só contente, ele devastou todo o templo, saqueou o templo, pegou os tesouros do templo, né? Que era a casa de Deus ali em Jerusalém, levou todos os utensílios, levou todas as pessoas que ele não matou, ele levou como escravos, né? Escravos para seus filhos, toda a sua parentela, né? Imagine só, Jerusalém devastada, saqueada, virou uma cidade fantasma, né? Mas por que que isso aconteceu? Porque o rei, juntamente com o povo, não quis se voltar para Deus, né? Lá nos versículos de 15 e 16 de 2 Crônicas 36, olha só o que diz: O Senhor Deus de seus pais enviou-lhes a sua palavra, sem cessar, por meio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras. Estão ouvindo? Eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que a ira do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que não houve mais nenhum remédio. Olha só o que aconteceu, né? Eles que procuraram isso, né? E aqui na nossa revista, né, o autor ele foi bem categórico, né? Na nossa vida também é assim. Mesmo sem perceber, quando pecamos, começamos a perder as coisas boas e importantes que temos. Se não há arrependimento, o retorno para o Senhor, as perdas começam a aumentar. A gente nem percebe, né? Às vezes, tá tudo bem, tudo bom, né? Para que eu vou à igreja? Para que eu vou buscar o Senhor se eu tenho tudo, né? E você começa a se distanciar de Deus, se distanciar do Senhor, né? E quando a gente percebe, já está metido em outras tantas coisas que não agradam mais a Deus, né? E foi isso que aconteceu com o reinado de Jerusalém, né? O autor também da revista ele fala, né, que Deus não tem prazer no sofrimento de seus filhos. Ele se importa com cada um de nós, né? E resumindo aqui para vocês, tá? Deus, ele sempre quer falar conosco, como um pai fala com seu filho, né? Essa é a relação de Deus para conosco, né? E no final lá no livro de Hebreus, né? Ele fala que Hebreus não, né? Lá no livro de 2 Crônicas ainda, ele fala de Ciro, né? Deus usou Ciro, né? Após 70 anos de escravidão, né? Deus levantou Ciro, um rei persa, né? E esse rei, ele foi usado por Deus. Embora Ciro não era judeu, mas ele foi usado por Deus para restabelecer, né? O povo de Deus, né? Deus usou ele para ele fazer alianças, né? Deus levantou Ciro como rei da Pérsia para devolver a autoestima do povo, né? Para libertar o povo, né? E Deus fala que Ciro convocou todo aqueles escravos, né? O povo de Jerusalém, o povo de Deus que estava escravo novamente, e devolveu, né, Israel, né? Devolveu a Jerusalém aquela nação, né? E acima de tudo também, ele não só devolveu, não só resgatou o povo, mas também ajudou a reconstruir o templo, né? Ao Deus Altíssimo, né? Então essa é uma reflexão que eu deixo para vocês, tá? Nesse dia. E convido a todos vocês para estar conosco, tá? Neste domingo, na IBD, lá no Jardim Peri, na PIB Jardim Peri. Todos estão convidados. A gente vai estar lendo mais afinco essa lição, debatendo mais detalhes. E eu convido a você, tá, que se interessou por esse detalhe, por essa reflexão, que venha participar conosco, ok?
Deus abençoe a todos, um ótimo dia.